Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez nós estamos reunidos para darmos continuidade, na verdade, ao estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estar analisando o capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 10. Esse texto vai falar das exortações finais que o apóstolo Paulo faz à igreja e recomendações sobre uma vida de santidade que Deus requer de todos aqueles que se tornam seus discípulos, que fazem parte do seu rebanho. Vamos então fazer a leitura deste texto da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que, da próxima vez, não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi. Mas quando tratamos com vocês, estaremos vivos como ele e teremos o poder de Deus. Examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que examinarem e reconhecer... Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isto ajuda a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Irmãos, esse texto, ele é muito profundo. Esse texto é um texto para ser digerido com calma e ele traz aqui exortações bastante significativas. Mostra-nos aqui que a vida cristã não é brincadeira, não. Entendeu? Hoje em dia a gente vive um evangelho muito light, né? Nós estamos na onda do light. Todo mundo acha que ser crente é a coisa mais tranquila, aceitei Jesus e vou para o céu, mas a Bíblia não dá respaldo. O cristianismo, acima de tudo, é compromisso. Né? A palavra de Deus diz assim, tome a sua cruz e divirta-se. É isso que está escrito lá na Bíblia? Hã? Tome a sua cruz e siga-me. Né? Renuncie. Você tem que fazer renúncia. A cruz de Cristo exige de nós uma renúncia a um estilo de vida pecaminoso e um compromisso com a palavra de Deus. Negue-se a si mesmo, diz a palavra. Tome a sua cruz e siga-me.
Então, Paulo aqui está exortando a igreja sobre alguns hábitos pecaminosos que estavam sendo recorrentes ali. Era uma igreja de recém-convertidos, ok, de pessoas ainda pouco instruídas a respeito da santidade. Vamos lembrar que eles não tinham nenhuma palavra, eles não tinham nenhum texto escrito, né? Então, eles não tinham muito referência do que podia ou que não podia. E as cartas de Paulo, elas vão ao encontro das necessidades de santidade. E tanto primeiro como segundo Coríntios é um tratado teológico de como Deus espera que a igreja se comporte, quer dizer, que o cristão se comporte. E Paulo fala aqui que a palavra dele é uma palavra de Deus. É Deus falando por intermédio dele. E ele começa aqui esse capítulo até informando que era a terceira, ele já tinha estado ali 2 vezes. A primeira vez foi quando ele evangelizou e levou as pessoas a Cristo. Segunda vez ele esteve ali e ele ficou sabendo de alguns problemas e tentou resolver de uma forma mais amena, né? E que isso custou para ele a fama de ser um cara fraco, de não ter firmeza, de ser um cara de Maria vai com as outras, de um evangelho muito light, porque os judaizantes pegavam pesado, querendo impor as normas da lei de Moisés como pré-requisito para a vida cristã. E Paulo fala, opa, não confunda uma coisa com outra. A lei, sim, deve ser observada para a santidade, mas ela não é pré-requisito para a salvação. A salvação é exclusivamente pela graça no sacrifício redentor de Cristo Jesus. Não coloquem sobre o povo um jugo maior do que este. E aí isso gera uma perseguição por parte dos judaizantes que se até intitulavam apóstolos, né? Então essa história de nego se apresentar como apóstolo não é de hoje, não. Isso vem lá desde aquele tempo, as pessoas querendo se aproveitar da fé das pessoas, muitas vezes se intitulando o que não era. E Paulo até desdenha dos tais apóstolos, ele fala tais apóstolos, né? Esse capítulo 12, Paulo faz um pouco de ironia a respeito desses supostos líderes em comparação a ele. Paulo fala, nós vimos na aula passada, né, que Paulo apresenta as credenciais dele do que é ser um servo de Deus. Ser um servo de Jesus Cristo não é ter superpoder, mas ser um servo de Jesus Cristo é ter uma atitude de servo, de humilhação, de serviço, de consagração de sua vida ao Senhor. E ele fala aqui, ó, e aqui ele já dá uma instrução que serve para nós hoje, ó. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso significa o quê? A gente não pode aceitar uma denúncia sem provas, né? A gente não pode condenar um irmão sem antes dar a ele o direito de defesa, explicação, e sem que tenha testemunhas do afastamento, do desvio dele, né? Apóstata significa uma pessoa que se desviou da fé, tá? Apostasia é um ensinamento contrário à palavra de Deus. Nos tempos do próprio apóstolo Paulo, alguns dos seus colegas de ministério apostataram da fé. Ele fala aqui de Dimas, né? Dimas abandonou o ministério, amando o presente século. Ele fala de um outro lá que judiou, que fez muito mal para ele, o latoeiro, ele chama o cara, esqueci o primeiro nome dele. E ao longo da história do cristianismo, pessoas acabam apostatando da fé por N razões. E até mesmo nos nossos dias, né? Eu creio que todos nós talvez conheçamos alguém que um dia foi crente, um dia serviu ao Senhor e hoje nega a sua fé, blasfema contra Deus, perdeu a sua fé no Senhor. Né? Existem até pastores que às vezes já apostataram da fé e muitos irmãos. Então, a apostasia é quando você se desvia dos caminhos do Senhor. Então, a igreja não pode ser conivente com o pecado. Então, quando o pecado aparece, ele deve ser tratado como pecado.
o pecador se arrependeu, a gente não pode julgá-lo, condená-lo ou colocá-lo numa prateleira de pecadores, porque todos nós o somos, mas devemos acolhê-lo, ajudá-lo e contribuir para a sua edificação. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está fazendo algumas advertências. Ele começa, então, no versículo 2, ele fala: em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Então, a primeira coisa é isso aqui. Ó. É incompatível você viver a sua vida cristã e, ao mesmo tempo, viver em pecado. Viver em pecado é diferente de pecar. Tá? Viver em pecado não está nem aí, sabe? Falar, eu sou crente, mas também fumo. Eu sou crente, mas também vejo pornografia. Eu sou crente, mas eu também minto de vez em quando. Eu sou crente, mas também engano as pessoas. É incoerente. Você entende? É incoerente você viver para Deus e, ao mesmo tempo, continuar com hábitos do velho homem. Paulo fala que o nosso velho homem morreu. Você pode, eventualmente, cair num pecado de pornografia? Pode. Mas aí você fala, meu Deus, esse vício desgraçado, e vai lá e ora, e pede perdão para o Senhor. Você pode ter problema com álcool, eventualmente beber, e falar, puxa, mas eu não posso beber. Ok, faz sentido. Você pode, de vez em quando, fazer coisa, falar assim, não devia, eu acho que eu enganei a pessoa nesse negócio aqui, eu fui desonesto, e eu vou pedir perdão. Ok. Quem aqui é perfeito? Ninguém aqui é perfeito. Qualquer um de nós pode errar. Na vida do cristão, como eu sempre falo para vocês, o erro tem que ser um acidente de percurso, não pode ser um estilo de vida. O pecado não pode ser uma maneira de viver. Então, Paulo está falando isso aqui, né? Que advertir aqueles que estavam em pecado, que viviam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que, da próxima vez, não os pouparei. Então, a gente tem que ter, assim, questão de disciplina na igreja. Nós somos melhores? Não, não somos melhores. Mas isso não significa que nós vamos passar a mão de alguém que queira estar na igreja e, ao mesmo tempo, quer viver uma vida errada, uma vida de pecado, um mau testemunho. Não cabe. Isso escandaliza o evangelho. Escandaliza o nome de Deus. E a gente tem a obrigação, como crente, de tentar restaurar esse irmão. Se ele não mostrar arrependimento, a Bíblia fala que você tem que levar para a igreja. Né? E tratar o problema como, escuta, ou você leva Deus a sério, ou você vai ser desligado do grupo de membros da igreja. Vocês são melhores do que eu? Não, nós não somos melhores que você. Mas nós temos um compromisso de viver em santidade que parece que você não está disposto. Entendeu? A diferença? Você quer uma coisa que a gente fala assim, você quer solucionar seu problema, o teu problema é nosso. Você quer viver de acordo com o seu problema, do seu jeito, o problema é teu. Entendeu? A gente tem que estar somando com aquele que quer ajuda. Mas nós não podemos nos associar com o incrédulo. É o que a Bíblia nos recomenda. Aqui nesse texto mesmo, Paulo fala isso. Não vos associeis com os incrédulos, não vos coloqueis em julgo desigual. Já estudamos sobre esse tema aí. Né? E aqui Paulo, então, faz essa exortação firme, né? Que ele não vai poupar. E aí ele ratifica a sua autoridade, como ele fala assim, ó, eu lhes dei todas as provas de que desejam, de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, quer dizer, passamos a imagem de bonzinho, como Cristo foi. Mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Então, a gente tem que entender o seguinte, o que Paulo está dizendo? A gente é compreensivo, é amoroso, é tolerante, é paciente, até a página 2. Né? Se precisar agir com firmeza,
Paulo está falando que eu vou agir. E um líder tem que ser firme. Assim como um pai, né? Um pai não pode ser um pai que se omite e seja fraco diante do erro dos seus filhos. Tem que trazê-los próximos, tem que exortá-los, tem que discipliná-los. A Bíblia fala que Deus disciplina e corrige a todos quanto ama. Um pai que negligencia a disciplina, que não chama a atenção do seu filho para o seu erro, é um pai negligente, né? Tem muitos pais que querem ser amigos do seu filho. Seu filho tem um monte de amigos. Você não precisa ser amigo do seu filho, você tem que ser pai do seu filho. Você tem que dar para ele instrução. Ele tem que ver em você um exemplo de caráter, de integridade. Você tem que compreender o problema dele, a dificuldade dele. Às vezes é uma coisa que você não concorda, mas você não pode ser conivente, né? Então a palavra de Deus também coloca a mesma coisa. Deus não é conivente com o erro, tá? E aí Paulo faz uma exortação que serve para mim e para você nesta noite. Paulo fala assim aos Coríntios: examinem a si mesmos. E eu lembrei desse versículo aqui de Davi, quando ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. De tempos em tempos, você faz um exame da sua consciência, da sua vida cristã? Você para refletir como é que está a tua comunhão com Deus, a tua santidade? Ou você está no piloto automático servindo a Deus? Lá em Apocalipse, nós temos a exortação, né? Que o Senhor fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Muitas vezes, amados, a gente vai se envolvendo de uma forma automática com tantas coisas na vida e Deus vai ficando de lado e aí a gente vai se permitindo, vai fazendo pequenas concessões e quando a gente se dá por si, a gente já está vivendo uma vida que não é a vida que Deus planejou para nós. Por isso esse examine-se a si mesmo, é um exercício de espiritualidade que você tem que fazer. E orar como Davi, falar: sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. É o que vai cair lá no versículo que nós lemos, de Romanos 12, né? Apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, isto é, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas. Você não experimenta o melhor de Deus vivendo em pecado. Quando você peca, você deve pedir perdão e se propor a viver uma vida longe desses hábitos. Se você está tendo dificuldades de enfrentar algum tipo de pecado, nós estamos aqui para ajudá-lo. Você não pode ter vergonha de buscar ajuda. O diabo quer que você fique calado, sofrendo sozinho. A igreja não está aqui para te julgar, para te condenar. A igreja está aqui para te ajudar. Ajudar você que está disposto a se libertar. Mas nós não podemos ser coniventes com alguém que acha normal viver em pecado. Não é normal viver em pecado. Do ponto de vista de Deus, o pecado te destrói. Agora, vencer o pecado, às vezes você não consegue sozinho. Por isso nós somos uma comunidade cristã, uma comunidade terapêutica. Amamos o pecador, mas não podemos ser coniventes com o pecado. Vocês entendem a diferença disso? É isso que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Examinem-se a si mesmo. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Olha que exortação importante para mim e para você. Você está praticando aquilo que você crê? Ou você é um crente da boca para fora? Você pratica aquilo que você crê? Tiago, ele fala assim: a fé sem obras é o quê? Morta, inoperante. Não tem como você crer com o teu coração e não viver na sua vida.
Assim, então, ó, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, quando você verifica, quando você examina, poderão ser aprovados. Olha que palavra preciosa. Porque Deus não aprova você porque você é perfeito. Deus aprova você porque você luta contra o pecado. Deus sabe que a gente não consegue ter um padrão de excelência. É impossível a nós. Invariavelmente, eu peco, você peca. Mas o que Deus quer saber é o quanto que nós estamos brigando. Como Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo, para que, pregando a alguns, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Poderão ser aprovados. Certamente sabem que Cristo Jesus está entre vocês. A gente sabe que o Espírito Santo habita em nós. E nós devemos falar, Senhor, me ajuda, me ajuda. Como diz o servo, ser propício a mim, pecador, que não sou digno. Né? Então, do contrário, isto é, se você não está nem aí, se você acha que pecar é normal e vamos lá, e seja assim mesmo, não tem jeito, Paulo fala, você já foi reprovado. Não tem como, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não tem como você dizer que você é crente se você não leva a sério uma vida de santidade. Crente que é crente não vive no pecado como se fosse normal. Por mais hábitos pecaminosos que você esteja, você tem que estar lutando contra esses hábitos. Isto prova que você é um homem, uma mulher de Deus. Agora, se você está, sabe, abraçado com o pecado, tá? E aí você já foi reprovado. Minha expectativa, e Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Ele está falando, ou você é ou não é, cara. Ou vocês querem ou não querem, não tem como ficar em cima do muro. Minha expectativa, olha o que ele diz no verso 6. Minha expectativa é que uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Quando eu examino, eu falo assim, não, eu estou lutando. Eu não estou conseguindo a vitória que eu gostaria, mas Deus sabe do meu coração, Deus sabe o quanto que eu estou lutando contra isso, Deus sabe o quanto que eu me envergonho, Deus sabe o quanto que eu tenho feito propósitos, eu ainda não me libertei totalmente. Às vezes é um vício de cigarro, é um vício de álcool, é qualquer vício, tá? Às vezes a gente traz traumas da infância que a gente carrega ao longo da vida. O que Deus quer ver em você é a disposição de reconhecer o teu pecado e de lutar contra ele, e não de achar normal. Estão me entendendo, irmãos? Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Balança a cabeça para ver que tá claro. Amém? E aí, olha como o apóstolo Paulo é pastorzão, né? Ele fala assim, depois dele dar essa puxada de orelha, não é o pastor Nilton que está dando essa puxada de orelha, não. É o Paulo, tá? Eu estou aqui recebendo também a puxada de orelha. Aí ele fala o seguinte, ó. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Percebe o que é o amor? Querido, você chegar para o irmão e falar que está tudo errado o que você está fazendo, cara. Mas eu estou orando por você para Deus te libertar. Eu te amo. Eu não aprovo sua conduta, mas você é querido. Isso está te fazendo mal, vem cá. É o que Paulo está falando. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Para que não... Para... desculpa, vou ler de novo. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Paulo fala assim, ele está dizendo aqui numa linguagem popular, olha, eu não estou preocupado se vocês vão gostar de mim, se vocês vão ficar chateados comigo, ou não. O que eu quero é que vocês sejam aprovados diante de Deus. Se vocês vão ficar chateados comigo, isso é o de menos. O importante é vocês estarem sendo aprovados diante de Deus. Pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Paulo fala que eu estou defendendo o evangelho de Jesus. Eu não negocio com a fé. E, ó, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Viu? Nós estamos chegando numa época que nós vamos ser desafiados a defender o evangelho
ou apostatar da fé. Né? E Paulo fala aqui, ó, ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajuda a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Quer dizer, é tão bom saber que, de repente, vocês estão firmes no Senhor. Não fico preocupado se vocês estão me achando fraco, bobão, desde que vocês estejam fortes no Senhor. Olha como Paulo tira o foco nele e fala assim, não importa. O que é importante é que o que eu falo façam vocês serem crentes de verdade. Não importa se vocês acham que eu sou fraco, não importa o que vocês pensam de mim. O importante é que a mensagem que eu preguei a vocês deem a vocês um caráter digno de serem aprovados por Cristo. Não é lindo isso, irmão? Fala a verdade. Né? Paulo não está preocupado com a reputação dele. Ele está preocupado com a pregação do Evangelho. Ah, não vou falar isso porque os irmãos vão ficar chateados. Ah, para, meu. Se pastor estiver preocupado em agradar os outros, agradar a ovelha, ele tem que agradar o Senhor. Tem que pregar a palavra do Senhor. E quem não gosta, problema dele. Né? Se a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, que ela penetra, ela rasga, ela incomoda. Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. O evangelho é radical nesse sentido. Né? Paulo fala, então, exatamente isso aí. Ó. Tá? Verso 9. Ficamos alegres quando estamos fracos, tal, tal. Oramos para que sejam restaurados. Percebe a oração de Paulo? Eu quero ver aqui em Corinto uma igreja viva, uma igreja radiante, uma igreja pujante, uma igreja espiritual, uma igreja de homens e mulheres que servem ao Senhor com alegria no coração. E aí ele termina essa parte falando, escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Qual pai que gosta de dar uma coça no filho? Nenhum. Mas às vezes é preciso. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Palavras duras, né, irmãos? Então, assim, para terminarmos, você está levando Deus a sério? Se você não está levando Deus a sério, comece a levar Deus a sério. Porque não é com o pastor Nilton que você vai acertar, com o pastor Paulo, o pastor Silas. É com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. Leve Deus a sério. Com Deus não se brinca, diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos mais uma vez na tua presença, te agradecendo pela tua palavra, pelo estudo que tivemos, pela exortação que recebemos da tua palavra, que nós possamos, ó Deus, levar a sério a vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos hábitos pecaminosos, os nossos comportamentos inadequados, para termos uma vida, Senhor, de santidade e agradável a Ti. Agradecemos por esse texto, pela palavra do Senhor, que nos exorta, como um pai que exorta e corrige seu filho a quem ama. Ensina-nos, ó Deus, a sermos uma comunidade que anda nos Teus caminhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida e sobre ela permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Até quarta-feira que vem.